Graças e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos continuar sobre o nosso estudo sobre a vida espiritual. Ainda no tema oração, nesse último tópico, nós vamos estudar sobre os 5 princípios para uma oração eficaz. Porque a nossa oração, lógico que ela deve ser espontânea e verdadeira diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina princípios para uma oração eficaz. Porque Jesus, no seu ministério, ele falou muito sobre oração e nos ensinou a orar. Então, esses princípios bíblicos que nós vamos ver hoje são princípios, não é uma fórmula pronta, mas são princípios que a Bíblia nos ensina sobre oração. Princípios para que a sua oração seja eficaz, para que ela seja ouvida por Deus e tenha eficácia no mundo espiritual. O primeiro princípio é justamente a fé. Ao orarmos diante de Deus, no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, nós temos que ter uma fé verdadeira. Não orar da boca para fora, mas orar acreditando que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer, mesmo que seja impossível, porque o nosso Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Lá em Tiago 5, no versículo 15, é justamente um exemplo dessa oração. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. É justamente isso que Tiago ensinou, que a oração com fé, feita com fé, ela é respondida. Porque você poderia dizer que a oração, ela simplesmente seria uma palavra jogada ao vento se ela não tivesse fé. Porque aquele que orou pelo doente, ele orou com fé. E aí o Senhor o curou. É um exemplo dessa oração de fé. E Jesus, não só Jesus, mas todos os heróis da fé, eles oraram a Deus com fé. Porque a fé é o princípio da oração, é o princípio do nosso relacionamento com Deus. Então a nossa oração, por mais impossível que seja o propósito, por mais difícil de acontecer aquilo que nós estamos pedindo, ou também por mais simples que seja, ela deve ser feita com fé. A oração do cristão, ela tem que ser feita com fé. A fé tem que ser a base da vida do cristão e da sua oração. Então esse é o primeiro princípio que nós aprendemos hoje, através da palavra de Deus. Tantos servos de Deus oraram e deram exemplo de orações que tiveram fé. Porque eles oraram olhando aquilo que Deus realizaria. Isso que é a fé. A fé é a certeza daquilo que não aconteceu ainda, de que vai acontecer, assim que diz a palavra de Deus. É a certeza, é a convicção. Por isso que na nossa oração não pode haver dúvida. A dúvida é o contrário da fé. Então, durante a sua oração, muitas vezes vão vir pensamentos de dúvida, pensamentos de incredulidade, mas eles devem ser imediatamente anulados, porque a fé é a base de uma oração eficaz. E o segundo princípio é a gratidão. Como Jesus ele nos ensinou no Pai Nosso, em toda a palavra de Deus, aqueles que oraram a Deus com fé, eles também, em primeiro lugar, foram humildes e tiveram gratidão. Porque antes de pedir a Deus, nós devemos agradecer. A gratidão, ela mostra um coração quebrantado diante de Deus. Não um coração orgulhoso que acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar. A gratidão é justamente o contrário disso. Como diz lá no Salmo 107, no versículo 1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Em Filipenses 4,6, Paulo também nos ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então Paulo ele nos ensina essa fórmula da oração. Na oração e na súplica deve haver a ação de graças também. Deve ser um ingrediente da sua oração. Você também agradecer a Deus em primeiro lugar. Porque agradecendo, o coração agradecido é aquele que Deus ama abençoar. Aquelas pessoas que são orgulhosas, a própria palavra de Deus diz que Ele as rejeita. Então a gratidão é um símbolo da nossa humildade diante de Deus. Mesmo você tendo recebido apenas aquilo que é necessário a seu sustento, você deve agradecer. Nunca deve ser uma oração diante de Deus de reclamação,
de estar falando com Deus no sentido de que Ele está devendo alguma coisa para nós, mas nós devemos ser gratos por tudo em nossa oração em primeiro lugar. E o terceiro princípio da oração eficaz, que é muito importante, é a persistência. Em Colossenses 4:2 está escrito dessa maneira: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A perseverança na oração é algo muito para nós que somos humanos, que somos fracos. A nossa carne, ela nunca quer estar diante de Deus. Ela quer o prazer desse mundo, ela quer fazer aquilo que é fácil. Mas uma oração persistente, ela é difícil, porque você muitas vezes deve ter passado por isso. Você começa a orar por um propósito e com o passar dos dias, nós vamos enfraquecendo e vamos até desistindo de orar naqueles, nos esquecemos. Às vezes a nossa carne nos engana, fazendo até nós durante a noite dormirmos no meio da oração. Então a oração é algo que nos traz a necessidade da persistência, de lutar contra a nossa própria carne e de em um propósito nós sermos insistentes como Daniel foi. Ele orou durante 21 dias e não teve resposta nenhuma. E muitas vezes nós estamos perto do milagre, perto da resposta de Deus à nossa oração, e se nós não formos persistentes, essa resposta pode não vir. Por quê? Pela falta da fé e pela falta da persistência. Porque se nós tivermos fé, já é a base da nossa persistência. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil você orar, você vai estar cansado, você vai estar desanimado, você vai ter outras coisas para fazer. Mas a oração deve ser uma prioridade. A persistência é tornar a oração a nossa prioridade. Muitas vezes de manhã nós levantamos, nós não oramos, nós esquecemos. Por quê? Porque nós não somos insistentes nesse propósito. Mas Deus está falando ao nosso coração a importância da oração, a importância dessa perseverança. E mesmo se você estiver fraco e desanimado e não quiser orar, peça a Deus que te dê força. Porque o Espírito Santo que está em você lhe dará forças de maneira sobrenatural. Porque é muito importante isso. O mundo espiritual ele luta contra você quando você quer orar, quando você quer insistir e principalmente quando sua oração tem um propósito. Porque Deus ele quer nos abençoar mediante aquilo que nós pedimos. Mas o mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós sejamos persistentes. Ele justamente luta para nos colocar em empecilhos, para nos colocar impedimentos. Chegam pessoas que nós não estávamos esperando, faz um barulho. Muitas vezes, preste atenção na sua oração. Tem sempre algo querendo impedir o seu momento de oração, o seu momento com Deus. Porque nós estamos no mundo e somos sujeitos a isso. Mas, mediante as circunstâncias, nós não podemos desistir. A perseverança na oração ela é muito importante. A persistência, o propósito, torna a sua oração eficaz. Não desista do seu propósito, não desista de orar todos os dias, em todos os momentos. Porque uma coisa que as pessoas às vezes elas não entendem é que oração não é só você estar de joelhos ali diante de Deus. Oração é você estar durante todo o seu dia, ao dirigir, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, você leve seu pensamento a Deus com palavras e com pensamentos. Isso também é oração. Isso é persistir em oração. Como está na palavra de Deus, orar sem cessar é isso. Não é você ficar 24 horas de joelhos, mas você, no sentido de ter um amigo do seu lado, você continuar orando a Deus, conversando com Deus. Como nós vimos nas primeiras aulas, é um relacionamento. A oração implica num relacionamento com Deus. É lógico que não é fácil, por isso que é necessária a persistência. Mas isso, a persistência traz o quê? Traz justamente a prática e traz o hábito de você orar. Se você ora todo dia de manhã, vai chegar uma hora que você não consegue ficar sem oração. E é justamente isso que o inimigo não quer. É justamente isso que a sua carne não quer, que você esteja orando, que você esteja em comunhão com Deus em todas as horas.
A oração é em qualquer hora, em qualquer lugar. É você estar falando com Deus. Quando surge uma dificuldade no trânsito, você deve conversar com Deus, deve repreender o inimigo, deve falar com Deus, deve pedir orientação ao Espírito Santo. Isso é oração também. Lógico que não é fácil você estar ligado com Deus, mas esse é o objetivo. Esse relacionamento com Deus que o Espírito Santo nos traz é justamente isso, estar ligado com Deus 24 horas por dia. Logicamente que muitas pessoas vão dizer que isso é loucura, que você é uma pessoa alienada, mas não, no seu íntimo, com muita moderação, com muita paz, você deve sempre estar orando a Deus, deve estar sempre conversando com Deus. E a persistência é algo que você precisa para que isso aconteça. Independente das circunstâncias, você precisa estar ligado com Deus em oração. Ter esse relacionamento com Deus na oração. E para isso é muito importante o quarto princípio, que é a ajuda do Espírito Santo. Porque você, como cristão, você que aceitou a Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Como a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:26, está escrito dessa maneira: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? A palavra de Deus é clara em dizer que muitas vezes nós mesmos não sabemos pedir. Jesus mesmo nos alertou a respeito disso. Mas nós devemos buscar suprir essa fraqueza no próprio Deus, através do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar também, para que você tenha o dom de falar em línguas. E na sua oração deixe o Espírito Santo fluir também. Quando ele te inspirar a orar em línguas, é porque Deus quer que você peça algo que a sua mente não alcança, mas o Espírito ele intercede por você. Porque a nossa carne muitas vezes impede de nós sentirmos a verdadeira vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo na oração ele deve ter liberdade. Deve ter liberdade para agir, liberdade para falar através das línguas. Então a língua, que é para nossa edificação, ela deve ser também usada na oração. Porque isso traz algo para a nossa oração, algo totalmente sobrenatural. E é isso que Deus quer. Um relacionamento, além de contínuo, um relacionamento sobrenatural. Amém? Isso que é andar com Deus. Andar com Deus é você estar orando. Estar com o Espírito Santo agindo em você na oração também. Contra as suas fraquezas. E a palavra de Deus ratifica isso nesse versículo. Que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Por isso nós não devemos esmorecer. Nós devemos muitas vezes, como acontece no nosso dia a dia, estarmos fracos, nós pedimos para que o Espírito Santo nos ajude também na nossa oração. E o último tópico, não menos importante, é que toda oração que você faça com fé, ela deve ser selada pelo nome de Jesus. Ela deve ser encerrada com o nome de Jesus. Porque a nossa oração, ela só tem eficácia no mundo espiritual, principalmente na batalha espiritual, naquilo que você estiver declarando na sua oração, que seja selado pelo nome de Jesus, como diz a palavra de Deus. O próprio Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 13, ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome. Você vê como Jesus ele foi claro que a nossa petição diante de Deus, ela tem que ser feita em nome dele. Porque, como diz a palavra de Deus, o nome de Jesus está sobre todo nome. Ele tem autoridade em todo o mundo espiritual e também no mundo terreno. Então, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E ele deve fazer parte da nossa oração com fé. Não falar ele em vão, mas toda oração ele deve ser selada com o nome de Jesus. Como ele disse, tudo o que pedir em meu nome, isso farei.
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você diz que ele falou 2 vezes, ensinando os discípulos que o nome dele deve ser usado na oração. Porque esse nome que foi conquistado a autoridade na cruz é sobre esse nome, sobre o nome de Jesus. É muito importante que você não esqueça, na sua oração, de com fé, declarar em nome de Jesus. Em Atos 4:10, também os apóstolos, eles faziam dessa maneira. Como está escrito lá, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por intermédio deste nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Então você vê que o ensino apostólico, o ensino dos apóstolos, ratificava aquilo que eles aprenderam de Jesus. Que o nome de Jesus ele tem autoridade. Na nossa oração, é o nome de Jesus que investe a nossa oração de autoridade contra os demônios, na batalha espiritual e também nos nossos pedidos diante de Deus. Nós devemos chegar também diante de Deus com humildade, que é Ele que nos dá acesso ao trono do Pai, é o nome de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus, ele é muito importante na oração, que toda oração ela seja terminada em nome de Jesus, porque é Ele que sela a nossa vitória, Ele que sela a autoridade da oração e também sela a entrega da nossa vontade ao Pai. E como Jesus disse, aquilo que nós pedimos em oração deve ser, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. Não há problema nenhum em nós pedirmos algo para Deus, pedirmos uma cura, pedir uma bênção material mesmo. Mas ela deve ter como propósito final de glorificar a Deus. De mostrar que o Deus que nós servimos, como Elias fez no monte, mostrar que Deus, Ele é o único Deus verdadeiro e todo-poderoso, que faz milagres na vida daqueles que acreditam, daqueles que oram a Deus, e que a oração a Deus ela tem resposta. Que a nossa oração, que aquilo que nós pedimos para Deus, sirva de testemunho também. Nunca esqueça do que você tem pedido a Deus. Porque eu também tenho vivido isso muitas vezes. Algumas coisas acontecem na nossa vida e o Espírito Santo nos faz lembrar. Isto é uma resposta daquela oração que você fez lá atrás. Então é muito importante também você registrar a sua oração. Você registrar, até para você não esquecer. Porque uma coisa que acontece conosco é nós esquecermos o bem que Deus tem feito a nós e até as respostas daquilo que nós mesmos temos pedido. Logicamente que é no tempo de Deus. É importante você saber esperar a resposta de Deus, que ela pode vir imediatamente, mas ela pode demorar. Mas você não deve nunca esquecer, e o Espírito Santo fala, lembrar muitas vezes disso, de que muito do que você tem recebido, de que a sua família tem recebido, do que seus irmãos em Cristo têm recebido, são respostas da sua oração. Por isso que a oração é algo tão importante na nossa vida espiritual. Por isso que o primeiro tema desses estudos sobre a vida espiritual foi justamente oração. Foi isso que Deus colocou no nosso coração. Que a oração é a base do nosso relacionamento com Deus, de uma vida espiritual frutífera. Uma vida espiritual sem oração é uma vida infrutífera, porque a nossa prática, ela vem através da oração. A prática da vida cristã vem através da oração. Então, nunca se esqueça que a oração é o selo do seu relacionamento com Deus. A oração, o diálogo com Deus, é isso que testifica que você tem um relacionamento com Deus. Não são os seus dons ou aquilo que aparentemente você tem diante de Deus, mas é a oração que testemunha do seu relacionamento com Deus. Então não seja limitado na oração. Ore em qualquer lugar, em qualquer hora. E tenha também o seu momento particular com Deus, no seu quarto ou em algum lugar que você tenha na sua casa reservado para orar, para aqueles propósitos específicos,
para ser um guerreiro de oração, um intercessor, como nós vimos nas outras aulas. Você deve ter o seu particular com Deus, num lugar especial, mas também deve orar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. É assim que a Bíblia nos ensina, que a oração ela deve ser feita na casa de Deus, mas ela deve ser feita também em momentos difíceis, em lugares onde você está longe da casa de Deus, mas você não está longe de Deus. É isso que Jesus nos ensinou, que nós temos que estar ligados com o Pai através da oração. E os apóstolos também ensinaram isso, que a oração deve ser uma constante em nossa vida, porque a vida espiritual com Deus, ela não pode ter pausa. E a oração é o que nos faz estar ligados com Deus. Quando Adão estava no paraíso, ele vivia dessa maneira. Sem o pecado, ele tinha uma ligação direta com Deus através do Espírito Santo. E hoje, como nós estamos em corpo de pecado, nós estamos caídos por causa do pecado, mas nós não estamos mortos. E a nossa vida espiritual fica viva através da oração. E é isso que Deus colocou no meu coração hoje para encerrar sobre o tema oração. Esses pilares para que a sua oração seja eficaz. E o mais importante de tudo, não desista. Persista em ter uma vida de oração com Deus. E não só uma vida de oração, mas também que essa oração seja alicerçada na palavra de Deus. Seja uma oração bíblica, seja uma oração com autoridade no nome de Jesus. Amém? Então esse foi os 5 passos, os 5 princípios para uma oração eficaz. Não esqueça desses princípios. Procure estar assistindo esse vídeo, compartilhando ele e aprendendo aquilo que Deus tem ensinado através da sua palavra. Não é à toa que você está assistindo esse vídeo, porque Deus ele quer falar com você. Ele tem usado homens de Deus para falar, e eu oro a Deus que ele tenha me usado para falar com você, para que a sua vida de oração cresça cada vez mais. Que a sua vida de oração crescendo, o seu relacionamento com Deus e a sua vida espiritual vai estar cada vez mais viva e ativa. É isso que Deus quer dos cristãos. Um relacionamento, para que a nossa salvação seja garantida, para que a nossa ligação com Deus não se perca. Porque quanto mais nós estivermos perto de Deus, mais o nosso espírito estará vivo e sedento da presença de Deus. E isso começa numa vida de oração. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e também acessem a página no Instagram, Palavras que Edificam, porque tem alcançado milhares de vidas. E eu tenho certeza que é uma oportunidade que Deus está dando a você de ouvir a voz dele através de homens. Porque é assim que Deus age. Deus ele poderia enviar os anjos aqui para falar, mas ele escolheu cada um de nós para falar em nome dele, no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.